Eles tinham certeza que você não ia perceber. Na cabeça deles, o plano já estava concluído e você já estava derrotado. Mas em silêncio, você desmontou cada peça da armadilha. E agora, o que era para ser o seu fim, virou o palco da exposição deles. E se você está aqui, não é por acaso. Tem algo que você precisa ouvir antes que o próximo movimento aconteça. A atmosfera já mudou. Você sente no corpo que algo está se revelando, não com barulho, mas com clareza. É aquele tipo de verdade que não pede licença, chega rasgando camadas. E se você está sentindo isso aí dentro, então esse vídeo não é só um conteúdo, é um espelho, um código, uma resposta. Mas antes de irmos mais fundo, eu preciso da sua resposta. Isso aqui não é só um vídeo, é uma transmissão energética. A sua participação é o que ancora essa frequência no seu campo. Então agora mesmo, curta este vídeo, ative o sininho e comente o número 77 aqui embaixo para declarar ao universo que você está acordado, atento e não pode mais ser enganado. Não assista passivamente, declare. Escreva 77 e sinta a energia mudar agora. Principalmente você, que sentiu um calafrio só de ler o título. Não adie. Não pense que pode assistir depois. Escreva 77 agora, porque a contagem já começou. A virada está próxima, o cenário está montado, e dessa vez, quem controla a história é você. Eles não improvisaram. Aquilo foi meticulosamente arquitetado, como um palco ensaiado 1000 vezes antes da estreia. Cada palavra, cada gesto, cada sorriso forçado tinha um lugar exato no quebra-cabeça da ilusão. Eles não queriam apenas te pegar de surpresa. Queriam te ver se despedaçar. A armadilha parecia perfeita, envolta em uma falsa sensação de segurança. Construída com os tijolos da manipulação e pintada com as cores da empatia ensaiada. Eles tinham tanta certeza da sua queda que já celebravam por dentro, enquanto seguravam máscaras de preocupação e disfarce. Para eles, não havia margem de erro. Eles acreditavam que tinham você exatamente onde queriam. Mas o que eles não sabiam era que o verdadeiro erro foi confiar tanto na encenação. O palco era deles, o script era deles, mas a percepção era sua. Por trás do olhar calmo, você observava tudo. Não com pressa, não com medo, mas com a precisão cirúrgica de quem sabe que todo teatro tem sua falha estrutural. Você não se entregou ao papel que escreveram para você. E quando recusou ser o personagem submisso que haviam planejado, tudo começou a ruir. O silêncio deles, antes triunfante, virou inquietação. O roteiro escorregou das mãos deles e o que era para ser o seu colapso virou o início da exposição deles. A armadilha que eles construíram não falhou por acidente. Ela implodiu porque você não reagiu como esperavam. E esse foi o verdadeiro golpe. O problema nunca foi a armadilha em si, mas a arrogância de quem a montou. Eles subestimaram sua evolução. Subestimaram o poder do silêncio bem posicionado. Eles queriam a sua queda para justificar os próprios pecados, mas tudo o que conseguiram foi se ver refletidos num espelho de contradições. E esse reflexo, eles não estavam preparados para encarar. Há um tipo de silêncio que não representa ausência, mas sim presença total. É o silêncio de quem está vendo tudo, sentindo tudo, mas escolhe observar. Enquanto eles falavam, você ouvia. Enquanto manipulavam, você memorizava. Eles confundiram sua quietude com ignorância, sua paciência com ingenuidade. Mas cada sorriso falso que passava diante de você era registrado como evidência. Cada desvio no olhar, cada hesitação no discurso, cada tentativa de fazer parecer normal o que era estranho, tudo foi anotado em silêncio, como quem escreve um diário de guerra com os olhos. Eles achavam que estavam se escondendo bem, mas você não precisava ouvir palavras, porque já havia decifrado a energia. O silêncio se tornou sua melhor arma, porque desarmava os teatros deles.
Enquanto eles contavam com uma explosão, você respondia com compostura. O que eles não entendiam é que quando o silêncio vem carregado de sabedoria, ele pesa mais que qualquer grito. É como uma presença densa no ambiente, sufocando os mentirosos, fazendo-os tropeçar nas próprias palavras, implodindo suas narrativas. Eles tentaram pintar você como alguém desligado, distraído, fora do jogo. Mas tudo o que você precisava era tempo. E o tempo revelou tudo. Não porque você foi atrás, mas porque as mentiras deles não sobreviveram à sua ausência de reação. Essa ausência não era passividade, era estratégia. Eles queriam te provocar, te arrastar para o ringue emocional onde poderiam inverter os papéis. Mas o silêncio que você manteve foi um veredicto. Foi o espelho onde eles se viram por inteiro. E naquele espelho não havia como negar. Não havia como reescrever a narrativa. Sua calma foi um julgamento silencioso. E o som da própria consciência foi o que os condenou. Agora escuta isso com atenção. Se algo dentro de você já sentiu essa mensagem vibrar, é porque uma grande virada está prestes a tocar sua vida. E não é coincidência que você chegou até aqui. É um sinal. E se você sentir no coração, ative o botão do Super Thanks aqui embaixo. Não importa o valor, mas se o seu coração sentir que $100 é o número certo para selar essa frequência, faça isso. Esse não é um pagamento, é uma chave de ativação. É como dizer ao universo, eu estou pronto. Eu confio, eu declaro abundância. Cada valor enviado carrega uma energia, e a energia que você devolver agora será multiplicada de formas que você ainda nem consegue imaginar. Porque quem dá com o coração, recebe com intensidade. Há algo profundamente perigoso em uma pessoa que permanece calma enquanto o mundo ao redor se agita. Eles estavam acostumados com reações. Gritaria, lágrimas, confusão. Era isso que esperavam de você. Mas no lugar disso, encontraram um muro de serenidade. E nada desarma mais um manipulador do que o olhar tranquilo de quem enxerga através do jogo. Eles não esperavam que você tivesse aprendido a não reagir, que tivesse treinado a mente para não entrar no roteiro emocional alheio, que tivesse evoluído para o ponto em que silêncio é escudo e paciência é espada. Eles confundiram sua ausência de explosões com fraqueza, como se conter a raiva fosse sinônimo de submissão. Mas o que eles nunca entenderam é que a verdadeira força está em quem consegue suportar o fogo interno sem deixar queimar por fora. Você não estava em negação, estava em preparação. Cada atitude deles que parecia manipuladora era registrada como mais um tijolo na torre da verdade. Eles dançavam, riam, faziam piadas com você, mas você só observava, porque sabia que o momento certo viria, e quando veio, não houve plateia que pudesse aplaudir o caos que se revelou. E então, a calma se transformou. De barreira defensiva virou lâmina, e foi nessa virada que tudo desmoronou para eles, porque até então eles ainda alimentavam a ilusão de controle. Mas quando perceberam que você sabia o tempo todo, quando viram que estavam sendo observados com clareza cirúrgica, o medo entrou. E com o medo, a máscara caiu. A calma que antes os fazia se sentirem seguros virou o prenúncio da tempestade que os engoliria. Se essa mensagem está mexendo com algo aí dentro, se você sente que não está apenas ouvindo palavras, mas desbloqueando códigos, então pare um segundo agora e comente 77 aqui embaixo. Não é um número qualquer. É um símbolo de alinhamento profundo com o que está prestes a acontecer. No campo espiritual e vibracional, 77 representa portas que se abrem no invisível. É o número da clareza, da manifestação consciente, da entrada em uma nova realidade onde você não é mais espectador, é o Criador. Ao digitar 77, você está ancorando esse código em seu campo. Está dizendo, eu reconheço a transformação,
Eu me alinho com meu próximo nível. Não é só engajamento, é uma declaração energética. E quando você faz isso, você ativa essa frequência dentro de você e irriga o campo de todos que também estão aqui. Faça isso agora. Declare, ancore, manifeste, porque essa jornada não é só minha, é nossa. E quanto mais você vibra, mais o universo responde. O olhar é a linguagem dos que sabem demais. E você não precisou dizer uma palavra. Seu olhar disse tudo. Era o tipo de olhar que paralisa, que desmonta sorrisos falsos, que faz o tempo desacelerar em volta de quem mente. Eles estavam tão seguros de suas atuações que não perceberam que estavam sendo lidos como um livro aberto. Cada microexpressão, cada ensaio de gentileza, cada frase montada, tudo foi atravessado pelo seu olhar. Um olhar que não julgava, mas sim reconhecia, como quem já viu aquele teatro antes. Como quem já sobreviveu a armadilhas mais sofisticadas. Eles queriam a sua confusão, mas receberam lucidez, esperavam desespero, receberam análise. E foi naquele momento, naquele silêncio entre uma frase e outra, que você os desmontou. Porque um olhar certeiro pode ser mais devastador que uma denúncia. Ele não precisa de provas. Ele carrega a certeza de quem já entendeu tudo. E não há mentira que sobreviva ao desconforto de ser visto por completo. Eles não sabiam que aquele era o começo do fim. Que aquele olhar era o aviso de que o jogo estava prestes a virar. Eles ainda tentaram continuar, improvisar novas falas. Mas já era tarde, porque depois de ser visto, ninguém consegue mais atuar da mesma forma. O medo de ser desmascarado cresce a cada segundo, e o que antes era um espetáculo bem ensaiado virou uma confusão de improvisos sem direção. A máscara não caiu com estardalhaço, ela foi rasgada por dentro, pela vergonha, pelo nervosismo, pela sensação de que o controle havia escorregado. E tudo começou naquele olhar que dizia sem palavras: eu sei exatamente quem você é. Eles planejaram o seu colapso como quem projeta uma explosão controlada. Cada passo seu foi vigiado, cada reação sua foi antecipada. Eles acreditavam que tinham você num labirinto emocional sem saída. Mas o que eles não sabiam é que você já conhecia aquele terreno. Que cada armadilha que tentaram repetir era uma velha conhecida, e então, ao invés de correr, você ficou. Ao invés de lutar desesperado, você analisou. Não caiu na armadilha. Você a desmantelou, peça por peça, como quem desmonta uma bomba. Sabia onde pisar, o que tocar, o que ignorar, e quando terminou havia apenas silêncio e pânico nos olhos de quem falhou. Você não apenas sobreviveu, você venceu com método. Não foi impulso, foi inteligência emocional, foi presença. Você entendeu que, para desmontar uma farsa, é preciso deixar que ela se complete. Um golpe interrompido ainda pode ser negado, mas um golpe finalizado, quando falha, se transforma em confissão. Eles pensaram que você cairia no teatro emocional. Mas tudo o que conseguiram foi se expor diante da própria encenação. Eles queriam que você tropeçasse na mentira, mas tropeçaram na verdade. E essa é a diferença entre escapar e desmantelar. Quem escapa pode ser perseguido, mas quem desmonta encerra o jogo. E você encerrou. Não com gritos, não com vingança, mas com uma certeza inabalável. Nada poderia te prender onde você já havia acordado. Você não se livrou da armadilha. Você a fez ruir por dentro. E agora, os escombros que restaram contam a história de quem tentou te destruir e acabou destruído pela própria criação. Eles achavam que estavam no comando, que cada passo seu era uma reação ao plano que haviam arquitetado. Como se você fosse apenas uma peça em movimento, encaixada dentro do tabuleiro deles. Mas havia algo que eles não esperavam, que você estivesse observando desde o primeiro movimento. Não como uma vítima que corre, mas como um caçador que espera.
Enquanto eles pensavam estar conduzindo o jogo, você estava rastreando cada migalha, cada rastro, cada decisão feita com excesso de confiança. Eles não perceberam que estavam sendo estudados. E quanto mais se exibiam, mais deixavam marcas que não podiam apagar. Foi essa arrogância que entregou tudo, porque quem acredita que domina, relaxa. E quem relaxa, comete erros. Enquanto eles se distraíam com a falsa sensação de superioridade, você cavava fundo, não para se esconder, mas para colher provas. Você nunca teve pressa, e é isso que assusta, porque o verdadeiro predador não corre atrás do alvo. Ele espera o momento certo de atacar, e quando atacou, não foi com ruído. Foi com precisão, sem gritos, sem escândalo, sem a encenação que eles prepararam. Apenas a verdade, nua e irrefutável, sendo jogada na mesa como uma sentença final. A virada não foi apenas simbólica, foi existencial. Aquele que se achava caçador percebeu, tarde demais, que esteve o tempo todo sendo caçado por olhos atentos e mente silenciosa. Aquele que arquitetou a armadilha descobriu que ela nunca foi eficaz, porque estava sendo registrada em tempo real por quem se recusa a cair em truques antigos. E essa revelação destrói, não por ser violenta, mas por ser fria, calculada e inegável. Eles não perderam para alguém mais agressivo, perderam para alguém mais atento. E essa é a derrota mais amarga de todas. Esperar não é fraqueza. É uma das mais mortais formas de estratégia. Enquanto eles achavam que estavam dominando, você estava apenas escutando. Enquanto se exibiam como mestres do jogo, você se tornava o mestre do tempo. Esperar não significava estar inerte. Significava estar afiado. Cada mentira que deixavam escapar era mais uma peça no quebra-cabeça. Cada gesto forçado, mais uma pista. E você sabia, a exposição completa só acontece quando a armadilha termina de ser montada. Se você tivesse agido cedo demais, teria dado a eles a chance de distorcer os fatos. Mas você deixou que eles mesmos entregassem a verdade. Essa espera teve um custo. Te olharam como lento, te julgaram como passivo, te chamaram de fraco, mas tudo isso foi combustível. Cada julgamento antecipado era mais uma camada de segurança para você. Eles não desconfiavam da sua força porque confundiram paciência com apatia. Mas o que você estava fazendo, na verdade, era afiando a lâmina. E quando ela ficou pronta, o golpe veio. Sem alarde, sem exagero. Veio como uma lâmina que corta limpo, sem dor imediata, mas com impacto irreversível. Eles sentiram o peso da derrota não quando você falou, mas quando não houve mais como negar o que havia sido feito. E aí está a beleza sombria da estratégia, o silêncio que antecede o impacto. O inimigo nunca espera o golpe que vem sem som. Eles esperavam um confronto, receberam um colapso, esperavam manipular sua reação, receberam a precisão de quem não reage, age. Porque você entendeu uma verdade fundamental. Os maiores golpes não precisam de gritos, precisam de tempo. E foi esse tempo, essa paciência, essa frieza silenciosa que os destruiu por dentro. Eles prepararam o ataque para o você antigo. Aquele que aceitava desculpas repetidas, que buscava migalhas de afeto onde só havia controle. Eles desenharam o golpe com base em suas memórias, não em sua evolução. Tentaram te atingir com armas que funcionariam em alguém que já não existe mais. E esse foi o erro. Eles lutaram contra um fantasma, contra uma versão de você que ficou para trás no exato momento em que você decidiu nunca mais voltar ao mesmo ciclo. A armadilha foi desenhada para alguém frágil, mas o que apareceu foi alguém inquebrável. Eles não estudaram sua cura. Estudaram suas feridas antigas, apostaram nos velhos gatilhos, nos mesmos jogos emocionais, nas palavras doces que antes te paralisavam. Mas desta vez, nada funcionou. Porque a dor que antes te moldava, agora te fortalece.
Porque o medo que antes te limitava, agora te guia com precisão. Eles se prepararam para quebrar alguém que já foi quebrado, mas encontraram alguém que aprendeu a se reconstruir com as próprias cinzas. Aquele você que eles queriam manipular morreu, e quem nasceu em seu lugar foi um ser que não aceita mais o que uma vez tolerou. Essa é a parte que os destrói. Perceber que estavam armados contra uma sombra, que ensaiaram o golpe perfeito para um adversário que não existe mais. E a dor maior não é terem falhado, é saberem que nunca tiveram chance alguma desde o início, que você não só sobreviveu, você transcendeu. E nesse novo patamar, os truques antigos não funcionam. Você é outra frequência, outra consciência, outra presença. E isso para eles é inaceitável. Eles abriram o baú das velhas feridas, achando que ainda sangravam. Vasculharam seu passado procurando armas, memórias, traumas que ainda pudessem te paralisar. Usaram tudo o que sabiam, os erros que você cometeu quando era ingênuo, os medos que te assombraram em noites longas, as inseguranças que um dia moldaram suas escolhas. E pensaram, se funcionou antes, vai funcionar de novo. Mas o que encontraram foi outra realidade, porque você havia transformado cada cicatriz em escudo, cada falha em estrutura, cada dor em armadura. Eles não estavam lidando com alguém vulnerável. Estavam lidando com alguém que já havia sido destruído e escolhido reconstruir-se. E quem reconstrói a si mesmo se torna indestrutível, por fora e por dentro. As palavras que antes doíam, agora soam vazias. As acusações que antes te colocavam em dúvida, agora te fortalecem. Eles vieram com munição velha, sem perceber que o calibre da sua alma mudou. Eles atiraram contra aço com armas de papel. E essa tentativa falha de te ferir com memórias antigas só provou o quanto você cresceu. Agora, são eles que revivem o passado, mas com vergonha. Porque tudo que trouxeram à tona apenas escancarou o quão ultrapassados estavam em sua leitura sobre você. Eles buscaram fantasmas e receberam presença, procuraram dor e encontraram paz, esperavam fraqueza e deram de cara com clareza. E essa clareza é irrefutável. É o espelho mais cruel para quem vive de manipular. O golpe não falhou por pouco. Ele nunca teve chance, porque você não é mais quem eles lembram e jamais voltará a ser. Eles te atacaram com rostos diferentes, em situações distintas, como se fossem eventos isolados. Mas havia algo que ligava tudo, uma assinatura invisível, um padrão sutil que você começou a perceber. As palavras mudavam, mas o tom era o mesmo. As pessoas variavam, mas os comportamentos repetiam como uma coreografia ensaiada. E então você entendeu. Não era apenas sobre quem estava na sua frente. Era sobre quem estava por trás. Você virou o tabuleiro e enxergou os dedos que moviam as peças. Não apenas os peões, mas o jogador principal. Aquele que acreditava estar acima da visão de todos. Essa descoberta foi silenciosa, mas devastadora. Porque enquanto muitos se perdem na superfície do conflito, você mergulhou nas profundezas do sistema. Não se prendeu à dor de uma traição, mas à origem dela. E quando percebeu o roteiro se repetindo em bocas diferentes, viu a estrutura oculta que orquestrava tudo. Você não estava enfrentando pessoas, estava enfrentando padrões. E ao ver isso, você saiu do jogo. Não porque perdeu, mas porque entendeu que o jogo inteiro estava contaminado. E agora eles estão em pânico, porque quando alguém vê o maestro da manipulação, a orquestra perde o ritmo. Você enxergou o núcleo, o comando, a mente por trás das ações calculadas. E esse tipo de visão não tem volta. Porque uma vez que você vê, você não pode mais desver. Você não luta mais contra sombras. Você conhece a fonte da escuridão. E esse conhecimento transforma você em uma ameaça real. Não para os peões, mas para o império que os controla. Eles se apresentaram como os protagonistas de uma farsa bem ensaiada.
Cada gesto calculado, cada frase cuidadosamente colocada no tempo certo. E enquanto o mundo assistia encantado à performance, você permanecia imóvel na plateia, não hipnotizado, mas atento. Eles não sabiam que você já havia lido o roteiro. Você conhecia os atos, os arcos de manipulação, os momentos de falsa empatia seguidos de facadas sutis. Você assistia, não como espectador comum, mas como o crítico que já sabe onde a mentira tropeça. Eles brilhavam no palco da enganação, mas não perceberam que estavam sob o olhar de quem via além da atuação. Eles queriam os aplausos do público, o reconhecimento da falsidade bem feita, mas tudo o que você ofereceu foi silêncio. E esse silêncio foi mais perturbador que vaias, porque ele vinha carregado de certeza, certeza de quem já sabia que a história terminaria em ruína. Eles esperavam drama, lágrimas, reações, mas o que receberam foi indiferença cirúrgica. A ausência de envolvimento emocional não era frieza, era a prova de que você já havia superado tudo antes mesmo do último ato. A traição não te atingiu no final. Ela foi digerida ainda no ensaio, quando você percebeu os olhos que não combinavam com os sorrisos. E quando a cortina caiu, o que restou foi o vazio que eles mesmos construíram ao encenar um roteiro velho, previsível, ultrapassado. E ali, entre os escombros de suas falas mal disfarçadas, ficou a maior de todas as revelações. Não era você quem participava do espetáculo deles. Eram eles que estavam presos ao próprio teatro. E você saiu antes mesmo do último ato, levando consigo não só a verdade, mas o poder de nunca mais ser manipulado por aplausos vazios. Eles esperavam sua explosão. Contavam com sua fúria. Precisavam do seu colapso para justificar a narrativa que prepararam nos bastidores. Mas ao invés disso, você respondeu com algo que jamais conseguiram manipular. Paz. Uma paz silenciosa, mas intensa. Uma presença serena que carregava nas entrelinhas todas as verdades que eles fingiram não ver. Essa paz não veio da ignorância. Veio da compreensão plena de que você não precisava provar mais nada. Sua simples existência, livre e lúcida, era a exposição definitiva. Essa ausência de reação foi o que mais os atormentou. Porque os manipuladores vivem da performance, e toda performance depende de plateia. Mas você se recusou a atuar. Recusou-se a gritar, a implorar, a dramatizar. Você desmontou o jogo sem tocar nas peças. E é isso que os enlouquece. Eles queriam o caos, e você lhes deu o silêncio. Queriam o escândalo, e você lhes ofereceu distância. E nada é mais destrutivo para quem vive de controle do que ser ignorado com elegância. Essa paz foi sua vingança. Não no sentido de ferir, mas no sentido de se libertar. Porque a verdadeira vitória não é derrotar o inimigo, é viver sem ele. E você escolheu viver, escolheu não carregar o peso da podridão alheia, escolheu andar leve, mesmo depois de tanto peso. E isso é algo que eles nunca vão conseguir entender. Porque enquanto você respira livre, eles sufocam no próprio teatro em ruínas. Existem sorrisos que são mais letais do que qualquer confronto. O seu foi um deles. Não foi um sorriso forçado, nem aquele que esconde dor. Foi um sorriso consciente, carregado de uma certeza inabalável. Eles esperavam lágrimas nos seus olhos. Esperavam tremor, raiva, desespero. Mas o que viram foi um leve arqueamento nos seus lábios, e foi o bastante para que tudo ruísse. Porque aquele sorriso dizia: eu vi tudo e nada me surpreende mais. Ele não veio como defesa, veio como veredicto. Eles sentiram um impacto porque o seu sorriso não se encaixava no roteiro que escreveram para você. O roteiro onde você seria a vítima, onde imploraria por explicações, onde se perderia em dúvidas.
Mas ali estava você, tranquilo, pleno, sorrindo como quem já venceu antes mesmo da guerra começar. E isso quebrou a última linha do script. Não havia mais controle, não havia mais manipulação. Havia apenas a realidade escancarada diante de todos, e o desconforto de serem vistos de verdade. E o mais destrutivo para eles não foi a derrota, foi a forma como ela chegou, silenciosa, precisa, com um sorriso que não precisava dizer nada, porque tudo estava dito naquele gesto. Eles queriam te enterrar, mas você floresceu. Eles queriam te apagar, mas você iluminou. E seu sorriso foi o sinal de que, mesmo em meio ao caos que causaram, você não só sobreviveu, você brilhou. E não há roteiro que sobreviva à luz de alguém que descobriu sua própria força. O corpo mente, a boca mente, mas a energia, nunca. Antes mesmo da traição se manifestar em atos, você já sentia o ar diferente. O silêncio mudou de tom. O toque perdeu calor. O olhar desviava, carregando culpa disfarçada de distração. E enquanto muitos chamariam isso de paranoia, você chamava de percepção, porque você aprendeu a ouvir o que não é dito, a sentir o que não é mostrado. E foi essa sensibilidade que te deu vantagem. A traição começou no coração deles, muito antes de chegar às suas costas. E você sentiu. Eles tentaram agir normalmente, manter a rotina, os abraços, as palavras doces, mas a vibração já estava alterada. E você, que conhecia os detalhes, sabia exatamente onde o cenário tinha se corrompido. A traição não te pegou desprevenido. Ela apenas confirmou o que seu espírito já havia detectado. E esse tipo de antecipação, essa clareza que vem de dentro, não é ensinada. É conquistada com dor, com repetição, com superação. Você deixou de precisar de provas externas. Aprendeu a confiar no campo invisível que conecta tudo. E isso te blindou. Quando finalmente tudo veio à tona, você não caiu. Já estava preparado. Já havia se afastado emocionalmente, mesmo antes de se afastar fisicamente. Eles queriam te pegar de surpresa, mas você já havia se recolhido para dentro de si. E ali encontrou a força para não apenas resistir, mas transcender. Porque a energia, essa que os outros ignoram, foi o seu maior guia. E ela te disse tudo, antes de qualquer palavra, antes de qualquer ato. E isso é um poder que não pode ser disfarçado ou combatido. Eles chamavam de plano perfeito. Um roteiro infalível, cuidadosamente construído para te derrubar. Cada detalhe ensaiado, cada peça manipulada no lugar exato. Para eles, era a obra-prima da destruição emocional. Mas o que não sabiam é que todo plano que depende da mentira nasce com prazo de validade. E o deles venceu no exato momento em que você decidiu enxergar sem filtros. Eles não sabiam que, ao te empurrar para o limite, te levariam ao ponto de clareza onde tudo se revela, inclusive quem realmente são. Foi nesse ponto que você viu. Viu os sorrisos que escondiam espinhos, viu os abraços que seguravam facas, viu os discursos de preocupação que, na verdade, eram estratégias de contenção. E, acima de tudo, viu os vilões que se escondiam atrás da pose de amigos, de parceiros, de confidentes. O plano deles não só falhou, ele os expôs. Porque em cada tentativa de te derrubar, eles mostraram o quão fundo estavam dispostos a ir para manter o próprio disfarce. E isso, mais do que qualquer evidência, revelou a verdadeira face da história. Agora, o palco está iluminado, e você não está mais no centro da armadilha, está no centro da verdade. E ao seu redor, os rostos caíram, os personagens se desmontaram, e o roteiro virou contra os próprios autores. O plano perfeito foi apenas o último ato da farsa. O verdadeiro final não é sua derrota, é o desmascaramento dos verdadeiros vilões, e sua libertação total da história que tentaram escrever para você.